O quê? O quê? Parece que existe uma certa maldição em cima dos filmes de adaptações de jogos. É inacreditável, a maioria dos filmes desse tipo são ruins. Mas tem alguns que se superam, são muito ruins. Top 7 piores filmes de jogos. Quantos minutos quisermos? Eu sou o Eduardo. Eu sou o Lucas. E se você é outra prateleira, já deixa seu like antes que o KMQ lance um jogo, depois faça uma adaptação ruim em filme desse jogo. Talvez a gente lance o jogo. Super Mario Bros. Sim, existe um filme do Mario. Sim, aquele Mario mesmo. Eu queria saber qual a mente que pensou, tipo, filme do Mario, isso vai dar certo. E bom, o resultado ficou, ó. They're brothers. They're plumbers. Oh no. Mario! Luigi! O filme é de 1993. E a história do filme é super bizarra. Afinal, eles tiveram que tirar o Mario daquele universo dos videogames e levar para um mundo de verdade. Então eles fizeram um universo paralelo. E nesse universo, o Rei Copa, que é chamado de Bowser em alguns jogos, é um ditador maluco. See you later, alligator. E pra princesa, em vez de usar a princesa Peach, eles usaram a princesa Daisy. E eu nem sabia que existia uma princesa chamada Daisy em Mario. Come on, Daisy, you know how I feel about you, right? Bob Hoskins fez o papel de Mario, baixinho, gordinho e com bigode, é claro. Oh, Mario, I knew you'd come for me. E John Leguizamo como o papel de Mario Verde. Sim, Mario Verde. Luigi? No, Luigi Mario. Uma curiosidade é que no início da produção do filme eles queriam que o Danny DeVito fosse o Mario. Cara, ia combinar perfeitamente. That's a lot of stairs. E também queriam que o Arnold Schwarzenegger como Rei Copa. Hasta la vista, baby. É, mas depois de ler o roteiro, ninguém aceitou. Por que será, né? O legal ou não é que além dos personagens principais, o filme também mostra outros personagens do jogo. E por algum motivo, o Toad, que tem a cabeça de cogumelo, virou um artista de rua. E o bicho mais clássico, o Goomba, virou isso. A gente pode dizer que assim como o Mario, o filme entrou pelo cano. Mas o que você tá fazendo, franco-mexicano? Olá, eu sou franco-mexicano. Piadas ruins. Você tem 28 anos. Por que hablas isso? Porque eu sou o Franco de verdade. Piadas ruins. Dead or Alive. Dead or Alive é uma franquia de jogos muito famosa. São jogos de luta em 3D que começou em 96. E é muito conhecido por um motivo peculiar. E que fez a alegria de muitos adolescentes. E como a maioria dos jogos de luta, Dead or Alive não tem muita história. Até tem, mas não importa. O importante é a pancadaria. E por algum motivo, alguém achou que seria uma boa fazer um filme disso. E vendo por esse lado, o filme é realmente fiel. Quase nada de história e várias cenas de luta. E claro, mulheres seminuas brigando uma com as outras. Cara, esse filme é o sonho de consumo de qualquer adolescente. É aquele filme que é pra assistir se você gosta de ação muito exagerada. E só isso, porque a história não tem nada. Mas até que é divertido. The King of Fighters. Caraca, eu assustei. Caso você não conheça, The King of Fighters é uma franquia de jogos super gigante e aclamada. É uma junção dos jogos Art of Fighting e Fatal Fury. Os dois são da SNK, então por que não juntar tudo e fazer o melhor jogo de luta de todos os tempos? Saudades The King of Fighters 97. Pois é, uma série tão gigante dessa tem personagem muito marcante. E por conta disso ganhou um filme em 2010. Esse filme pode ser conhecido também como Erro. Ou Lixo. Pois é, o filme basicamente junta todos esses personagens incríveis e joga no lixo. É aquele tipo de filme que se você é fã dos jogos, você vai odiar. E se você não conheceu o jogo e só quiser ver um filme legal, você também vai odiar. Não tem como defender, é muito ruim. O filme é luta o tempo todo, e nem esse é o problema. O problema é que as lutas não são boas. Cara, parece a cena de luta que a gente fazia quando fazia Ninjas de Chapéu.
Resident Evil. Resident Evil é aquela série de jogos de zumbi que todo mundo conhece. Pois é, e eles ganharam uma série de filmes, Tudo começou em 2002 com Resident Evil, o Hóspede Maldito. onde eles criaram um personagem que não existe nos jogos, a Alice. E até aí tudo bem. A verdade é que desse primeiro filme não tem o que reclamar, o filme é muito bom. Tem ali os elementos de terror que a gente gosta e aquele clima de suspense. Sem contar que além dos zumbis tem outros inimigos clássicos. Como os cachorros zumbis. E tem também o Licker, aquele bicho que todo mundo que já jogou Resident Evil odeia. E bom, o filme deu muito certo, tanto que 2 anos depois, em 2004, lançaram Resident Evil Apocalipse. O problema é que agora o filme começou a abraçar mais a ação do que o terror. Só que ainda assim eles trouxeram pra gente personagens clássicos do jogo, como Jill Valentine. Olha isso, até a roupa tá igualzinha que ela usa em Resident Evil 3. E o vilão mais querido de todos, o Nemesis. Depois disso a gente ainda teve Resident Evil A Extinção. Resident Evil Ressurreição, Resident Evil Retaliação. Resident Evil O Último Capítulo, São. E com o passar dos filmes sempre foram colocando os personagens clássicos dos jogos. Como Claire Redfield. E seu irmão, Chris Redfield. Name's Chris. Tem até o Leão. O seguinte, galera. Não esse! What? Listen. E o grande vilão, Albert Wesker. You should have brought more. Do terceiro pra frente, os filmes foram ficando meio absurdos. Muito absurdo. O filme realmente abraçou essa ideia e virou um filme de ação. O fato é que algumas pessoas gostam muito, até porque se você pegar só como um filme de ação qualquer, ele funciona. Agora, como adaptação do jogo, não ficou muito legal. E no final a gente ainda descobre que toda aquela história de invasor era uma farsa. Não, cara, isso é o Resident Evil. Bem-vindos a mais um The Dia. Eu sou o Lei e hoje teremos a ilustre presença de Jorge, o zumbi. Bom dia. Desculpa, cara, eu tô meio resfriado. Jorge, a primeira pergunta da nossa audiência é sobre sua dieta diária. Se você se alimenta de homens, mulheres, se você tem alguma preferência. Não, eu gosto dos dois, até porque eu sou bi. Zumbi. Essa foi mais uma maravilhosa edição do The Dia. Voltamos agora para o próximo tópico do Que Minutos Que. Street Fighter. Um dos maiores jogos de luta de todos os tempos não pode ficar de fora dessa lista, infelizmente. Todo mundo aqui conhece Street Fighter, né? Eu não conheço. Como não lembrar de personagens marcantes como Ryu e Ken? Quem? You know me. Let's go! Pois é, esse jogo também ganhou uma adaptação. E qual personagem vamos escolher pra ser o principal da história? Ryu? Quem? Não! O Gaio! No need for talk. Let's do this. Já que é um filme americano, acharam que seria uma boa ideia fazer um filme onde o principal é o Gaio, um soldado americano. Não foi uma boa ideia. O ator escolhido foi Jean-Claude Van Damme. Coronel, o senhor perdeu a cabeça. Não. Você perdeu as bolas. E o vilão do filme é o Bison. Se você lembra dos jogos, sabe que o Bison é gigante. Mas não, eles escolheram Raul Julia pra fazer o Bison. Não foi uma boa ideia. A verdade é que esse filme parece uma paródia ruim de Street Fighter. E nada vai superar a pose ridícula com todos os personagens no final do filme. E se você acha que as pessoas aprendem com os erros, achou errado. Em 2009, eles resolveram fazer outro filme no universo Street Fighter. Só que agora focando na história da Chun-Li, a lenda de Chun-Li. E adivinha? Não foi uma boa ideia.
Quando o filme veio pro Brasil, ele foi direto pra DVD, não passou nem pelo cinema. Cara, de verdade, essas paródias do Street Fighter conseguem ser pior que a música que fizeram da dança do Street Fighter. Pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Street Fighter. Doom, a Porta do Inferno. Esse é o nome da adaptação de um dos maiores jogos de FPS de todos. Doom foi lançado em 93 e combina gráficos 3D e 2D. Foi um jogo muito controverso na época, principalmente pela violência. Teve até uma época que acreditavam que ele influenciava a violência no jovem. E com isso, em 2005, eles pensaram, por que não fazer um filme desse jogo? Então chamaram grandes nomes como Karl Urban e The Rock. Portman, shut the fucking door. E aí eles fizeram um filme com um roteiro super simples. Porque a ideia principal são cenas de tiro, porrada e bomba. E nessa parte o filme realmente é muito bom. Tem várias referências pros fãs de Doom. Como a BFG. BFG. E tem até uma parte que é toda em primeira pessoa. O problema é que o filme é só isso. Eles colocaram uma história tão simples que não se sustenta. E parece que eles vão fazer um novo filme de Doom. É, só que dessa vez vai ser lançado direto nas plataformas de streaming. Será que dessa vez vai ser bom? Cara, eu acho que 2 filmes eu vou gostar pelo menos de um. Piadas ruins. Não, peraí! Você é um zumbi? Sou. Ah, mas esse jogo aqui é o Doom, não tem zumbi no Doom. Não, é Resident Evil. Resident Evil? Esse nem é o tópico do Resident Evil. Mas esse jogo é Resident Evil. Ué, e o monstro que eu matei ali atrás? Que monstro! Hitman. Pescoço, cara. Hitman, também conhecido como Agente 47. E pra quem não sabe, o Agente 47 é um assassino profissional. Ele foi clonado e foi feito com o único intuito de ser um assassino. Então ele é muito bom nisso. Someone's gonna die. E a graça do jogo é você realmente entrar na pele desse personagem e fazer tudo no modo stealth, sem ninguém perceber. Sério, a melhor coisa do jogo é você terminar uma missão e ninguém sequer te notar, nem o Crush. Pois é, e essa série tão aclamada dos videogames ganhou uma adaptação para as telonas. Uma não, 2. O primeiro em 2007, e quem viveu o papel do Agente 47 foi Timothy Olyphant. Esse filme só tem um problema, ninguém lembra dele. É totalmente esquecível, se ninguém avisa que é uma adaptação, ele passa como qualquer filme do gênero. Até porque o filme ignora os elementos do jogo e vira só um filme de ação. Já em 2015 resolveram dar uma nova chance pro filme. E fizeram um filme totalmente novo, deixando de lado a adaptação de 2007. O ator dessa vez foi Rupert Friend. Last time I checked, you're the one locked in here with me, and I'm the one with the gun. No, Mr. Sanders. You're locked in here with me. And you just brought me mine. E não que dessa vez o filme seja bom, mas tem mais coragem do que o primeiro. Principalmente por colocar algumas partes de elementos bem fiéis ao jogo. Com ele sempre se vestindo de alguma coisa pra passar desapercebido. It means avoid those cameras. Okay. As críticas ao filme não são nem questão de elementos da adaptação em si. Mas coisas do filme mesmo, como roteiro, atuação e direção. E no final das contas não foi um filme que agradou a maioria. Opa, e aí, cara? Tudo bom? Prazer, Clever. Como você chama? Borges. Jaime Borges. E é aqui que vai ser o serviço? Como assim serviço? Eu achei que eu tinha sido o único contratado. Não, eles me chamaram pra vir aqui também. É que eu sou agente. Não, peraí. Você é você e eu sou eu. Eu sou eu, mas eu sou o agente. Eu e você? Eu sou um agente. Não, cara, peraí. Você não tá entendendo. A gente somos 2. Nossa, que legal! Você tem uma arma, ela funciona! Se você acha que você consegue fazer um pior, faz e manda pra gente que a gente posta aí também. Deixa o seu like. Que
que tá acontecendo? Foi um acidente. Se controle. Se você quer conversar com a gente, segue a gente no Twitter. Entra no grupo Outra Prateleira no Facebook, que a gente sempre compartilha as coisas lá. Segue a gente no Instagram, segue eu. O Chico vai deletar o Instagram dele e falou que não gosta de vocês. Deixa o seu like pra ser Outra Prateleira, se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho. Aperta o sininho! Eu gosto. O que tá acontecendo? Tchau! Eu gosto de vocês. Gosta não, gosta não. Um beijo.